Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Thiago Pegatin. Tenho uma pergunta para fazer para você. Será que você entende o que seus clientes realmente querem? Vamos conferir nesse vídeo? É isso aí, pessoal. Para a gente começar a falar sobre esse tema, eu queria te dar já uma breve introdução. Nós precisamos entender que alguns clientes, eles sabem o que querem e alguns clientes, eles não sabem exatamente do que querem e nem do que precisam. Só que mesmo que o cliente saiba o que ele quer, nós precisamos entender do que ele precisa. E aí tem um caminho bem grande para percorrer, porque um está direcionado para a sua venda de serviço e o outro está direcionado para a sua execução. Nossa, Thiago, agora deu um tilt aqui. Então vamos lá. Quando eu digo entender o que o cliente quer, a gente falar de uma estratégia de venda. Então, dentro do seu portfólio de serviços, tudo aquilo que você pode oferecer para a empresa, talvez esteja lá a realização das análises ergonômicas do trabalho, né, o laudo da NR17, talvez esteja um programa de assessoria, talvez você venda um programa de ginástica laboral, um ambulatório dentro da empresa, exames admissionais, periódicos, enfim, você tem uma gama de serviços ali que você pode oferecer para a empresa. Só que não necessariamente o cliente precisa desse pacote completo. Muitas vezes ele acha que precisa, mas ele tem uma necessidade que é muito pontual. Quando eu identifico aquilo que o cliente quer, qual é na cabeça dele a imagem que ele faz da ergonomia, de uma prestação de serviços nessa área, eu consigo adequar a minha proposta exatamente para aquilo que ele precisa. Então eu estou focando na sua necessidade. Existem basicamente duas formas da gente entender a necessidade de um cliente. Uma é aquela que é bem clara e é bem direta. O cliente foi notificado por um órgão legal, um órgão fiscalizador, e ele precisa atender essa demanda. Essa demanda ela já vem pronta. Nós não precisamos, na verdade, passar para o cliente ou vender para o cliente a ideia de uma ergonomia de produtividade, uma ergonomia de melhoria da qualidade de vida dos postos de trabalho, porque a necessidade foi colocada por este órgão fiscalizador. Então nós temos que entender o que está sendo pedido e adequar o nosso trabalho, né, o nosso laudo, a nossa análise, a atender essa demanda. Só que existe um outro tipo de cliente que quando ele pensa na ergonomia, ele atrela necessariamente a uma questão de atendimento da NR17, ou ele sabe que ele já ouviu alguém falar que a ergonomia pode trazer produtividade para a empresa, ele já ouviu falar que a ergonomia é uma coisa que as pessoas gostam dentro da empresa, que melhora as dores, etc, etc e tal. Esse cliente, ele não entende necessariamente o que ele precisa. E aí nós temos uma estratégia de vendas que ela tem que ser um pouco mais diferenciada. Primeiro, nós devemos vender para o cliente aquilo que ele quer e entregar aquilo que ele precisa. Nossa, de novo, o que seria isso, Thiago? Então eu vou vender para o meu cliente aquilo que ele entende ser ergonomia, né? Então eu vou demonstrar a importância de uma análise ergonômica, eu vou demonstrar que isso pode trazer benefícios em redução de afastamentos, redução de doenças, por consequência, o programa pode se pagar quando nós temos uma implementação de sucesso, e a gente vai atingir esse cliente basicamente com o lado comercial. Nós vamos tentar unir as duas coisas, né? O benefício para a força de trabalho, para o grupo de trabalhadores, mas sempre trazendo que a ergonomia pode ter esse cunho. Não é o objetivo principal, mas que pode trazer. Se eu tiver menos afastamentos, menos doenças, eu vou ter com certeza uma maior produtividade e, consequentemente, um ganho financeiro disso também. Quando eu vou entregar o trabalho, eu tenho que entregar necessariamente o que ele precisa. Então vejam que, será que adianta eu vender para o meu cliente que o meu método de análise ergonômica é XYZ, que eu vou utilizar a ferramenta A, B e C para poder fazer o diagnóstico de uma situação de trabalho? Talvez isso funcione para alguns clientes, vou dizer que é uma minoria. A maioria dos clientes ele quer saber realmente do resultado do seu trabalho. Só que na hora de entregar o serviço, entregar o que ele precisa, o método é importante para você, ergonomista. Porque vejam, se eu consigo analisar um posto de trabalho em muito menos tempo do que eu faria numa análise convencional, eu tenho uma vantagem competitiva.
Se eu consigo elaborar um laudo ergonômico, né, uma análise ergonômica do trabalho, e ela já está adaptada às necessidades do que vem para frente, por exemplo, uma certificação no sistema de gestão, ela está adequada ao que vai pedir, por exemplo, o programa de gerenciamento de riscos. Então, se eu consigo, ao mesmo tempo, entregar um método e eu ter uma diferenciação de mercado, isso vai fazer diferença para nós enquanto ergonomistas. Então vejam, dessa maneira eu posso ser mais produtivo, o meu relatório já estará pronto para eventuais mudanças que venham a acontecer na legislação. É claro que sempre a gente tem que fazer um ajuste, mas de modo geral, se eu atendo às necessidades dos sistemas de gestão, a minha análise está mais ou menos preparada para o que nós estamos passando, que é uma fase de transição. Nós estamos saindo de uma fase de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho apenas corretiva, e nós estamos caminhando para uma fase de saúde e segurança do trabalho preventiva ou proativa. Nossa análise ergonômica do trabalho precisa acompanhar essa evolução. Então vejam, eu entendo a necessidade do cliente, eu vejo realmente o que ele quer e eu vou entregar aquilo que ele precisa. Agora tem um ponto muito fundamental nisso. Se eu não tenho método, se eu não conheço exatamente esse caminho que eu vou percorrer na ergonomia, se eu não entendo quais são os serviços possíveis que eu posso oferecer para o meu cliente, realmente aí eu fico refém de uma entrega de serviços muito pobre. É uma entrega de serviços que, em geral, não produz resultados. A empresa só vai ver isso como um custo e a chance de você, ao final do contrato, encerrar o seu trabalho, não ter isso renovado é muito grande. Porque vejam, novamente, frisando um ponto fundamental, eu vou entregar o que o cliente precisa, mas eu preciso necessariamente entender aquela necessidade. Então, se eu estou prometendo que a ergonomia pode trazer benefícios em redução de absenteísmo, redução de doenças, ou mesmo em uma melhora do clima organizacional, uma redução das dores, dos desconfortos no ambiente de trabalho. E se a empresa implementou isso que eu coloquei, a falha está no meu programa. Se eu faço uma análise, né, eu entreguei um relatório e a empresa não implementou nada daquilo que a gente pediu, é claro que aí nós temos uma falha da empresa, né? Nós temos uma falha de implementação. Mas uma vez que você planejou um programa, implementou e aquilo não trouxe nenhum tipo de resultado, ou pior ainda, você pode inclusive ter resultados, mas você não consegue mensurar, você não tem instrumentos adequados para demonstrar que o seu programa está sendo efetivo. E aí a importância de nós termos indicadores. Mesmo numa análise ergonômica do trabalho, dentro do seu plano de ação, você pode estabelecer alguns critérios de prioridade. Então, esse posto de trabalho, esse setor é mais importante que seja atacado, depois esse, depois aquele. Essa ação aqui, ela não é prioritária, mas ela é de muito baixo custo, ela não vai custar nada. Então, você pode implementar para que possa ter uma agilidade dentro do seu programa. Então, no plano de ação, a gente pode estabelecer isso, porque mesmo que a empresa não esteja à procura de uma assessoria em ergonomia, um programa mais dedicado, né, que você está mais próximo da empresa, uma vez que você tem uma análise ergonômica que traz resultados, ou que ela indica corretamente os caminhos, numa revisão desse trabalho, sempre que houver uma necessidade, esse cliente vai te chamar. Ou melhor ainda, se esse cliente puder indicar isso para um outro parceiro comercial, ele vai fazer isso, né? Então é importante que nós tenhamos, dentro do nosso escopo de trabalho como ergonomistas, a nossa visão comercial do negócio e a nossa visão técnica. A nossa visão comercial, ela deve ser direcionada para aquilo que o cliente quer e a nossa visão técnica para aquilo que o cliente precisa. Só para finalizar, eu vou dar um exemplo para vocês, né, de como a gente fazia isso lá atrás. A gente atua, né, com ergonomia desde 2005, já faz mais de 15 anos. E lá atrás, o que a gente tentava fazer? Eu tentava vender para a empresa, principalmente uma pequena empresa, o pacote completo. Eu vou fazer ginástica laboral, eu vou fazer análise ergonômica, eu vou fazer programa de gestão, vou avaliar as pessoas,
quando na verdade o que a empresa precisava, até que um dia um dos proprietários da empresa ele me disse, falou, não, Thiago, só o que eu preciso é desse laudo aqui da NR17, porque eu tenho um cliente que eu vendo para ele e ele precisa desse relatório. Então veja, totalmente desconexo, né? Aquilo que o cliente queria e aquilo que eu estava propondo. Era uma empresa que tinha 35 funcionários, não chegava a 40 pessoas trabalhando. Então é claro que numa empresa desse porte, não dá para você vender todo um escopo de trabalho gigantesco, vou tentar colocar um ambulatório dentro da empresa, ter um programa de assessoria, porque a empresa não comporta e ela também não precisa. Diferentemente de uma grande empresa, uma grande indústria, que necessita de ter ramificações do seu trabalho. Talvez numa grande empresa, você nem consiga fazer tudo sozinho, você precisa de uma equipe para poder lhe auxiliar, trabalhando um com análises, outro trabalhando com a questão funcional das pessoas, né, dos trabalhadores, o outro direcionado para ambulatório, e aí assim por diante, né? Então, é muito importante que nós façamos essa distinção, porque a ergonomia é uma ciência muito técnica, e quando a gente vai conversar com os clientes, o normal de acontecer é de você despejar um monte de termo técnico para esse cliente. Não, eu vou fazer uma análise ergonômica assim, eu vou entender a demanda, tarefa, atividade, vou fazer o diagnóstico, e o cliente está lá assim, eu não sei nada disso, para mim do jeito que você fizer, para mim tá bom, desde que você entregue o que eu estou te pedindo, para mim tá ótimo. Então nós precisamos treinar a nossa visão comercial. Seja você um ergonomista, prestador de serviço, principalmente, né, se você é um consultor, tem uma empresa nessa área de atuação, mas se você é um ergonomista contratado pela empresa, né, você é um funcionário CLT, nós também devemos ter essa visão, tá? Entender aquilo que a empresa quer e aquilo que a empresa precisa para que a gente consiga ser mais assertivo. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo possa ter levado um pouquinho de conhecimento para cada um de vocês, que possa ter auxiliado de alguma maneira. Não se esqueça de sempre conferir no nosso site, thiagopegatin.com.br, todas as novidades, publicações, nossos cursos de capacitação. A gente fica por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!